Olá, aqui estamos novamente, mais um encontro, nosso 7º encontro neste ciclo de estudos pela TV Nova Luz, com mais uma aula sobre a justiça divina, através da ótica do livro O Céu e o Inferno. Estamos estudando o capítulo 1º desta obra e hoje encerraremos esta etapa. Vamos iniciar nossa videoaula com um mergulho nas páginas do livro Justiça Divina, com Emmanuel Espírito a nos ensinar na lição Contrassensos. Esta lição foi psicografada na reunião pública do dia 17 de novembro de 1961 e aborda sobre a primeira parte do capítulo 1º, item 2, dizendo-nos o seguinte: quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara: sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz: não me sujem os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado: não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira: que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a lagarta que lhe dera existência: não te conheço, larva mesquinha. Quando a pérola surgiu soberana, exigiu da ostra em que se criara: não te abeires de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que se fizera: não me roubes a luz. Copiando estes contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando jactancioso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Vamos neste primeiro capítulo para o item 3. Vamos observar as palavras colocadas a nosso favor. Suponhamos que um povo, por uma circunstância qualquer, adquire a certeza de que será aniquilado em 8 dias e nada mais restará de sua gente. Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos dos semelhantes? Haverá para ele essa emergência qualquer dever? Seguramente não. Pois bem, o que se dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente. O que, porém, evita consequências mais desastrosas é que, na maioria dos incrédulos, há mais fanfarronice do que verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção. Se um dia, porém, a incredulidade da maioria fosse absoluta, a sociedade entraria em dissolução. E é a isso que leva a propaganda da doutrina do niilismo. Neste mesmo item 3 está colocado: o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Ora, se a religião se mostra impotente contra a incredulidade, é porque lhe falta qualquer coisa para combatê-la. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria em tempo dado dissolvida. O que falta a ela, pois, neste século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é a sanção das suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância dessas doutrinas com os dados positivos da ciência. Qual será, na opinião de Kardec, o primeiro ponto de contato dos diversos cultos com vistas a uma futura fusão das crenças? A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. Vamos ver isso nesta parte da obra O Céu e o Inferno. Assim, no item 4, lemos: é nestas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio,
não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Retornemos para as páginas do livro Justiça Divina, com Emmanuel Espírito a nos ensinar na lição Experiência Religiosa. Lição essa que foi psicografada também em 1961, na reunião pública do dia 13 de novembro. Trata ela da primeira parte, capítulo 1, item 4. Deploramos as calamidades de que o materialismo se faz a nascente e insistirmos pelo retorno à fé religiosa para que a responsabilidade seja colocada no lugar que lhe é próprio. Apontamos a excelência da virtude, traçamos roteiro à vida heróica, articulamos cruzadas de rearmamento moral e esclarecemos a redenção de costumes. É forçoso reconhecer, no entanto, a inevitabilidade da ação para definir a função. Contraditório aconselhar uma estrada e seguir noutra. Toda escola é centro indutivo. Formam-se engenheiros nas disciplinas em que outros engenheiros se tornaram instrutores. Fazem-se mecânicos no trabalho em que outros mecânicos se fizeram exímios. O invento pede uso, a teoria espera demonstração. Assim também na experiência religiosa. Imaginemos se o Cristo, a pretexto de angariar contribuições para as boas obras, houvesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe do erário, no palácio de Antipas. Se, para garantir o prestígio do Evangelho, passasse a frequentar os corredores do pretório com o intuito de atrair as atenções de Pilatos. Se, para favorecer a causa da Boa Nova, resolvesse anular os familiares de Anás, oferecendo-lhes passes magnéticos para curar-lhes as enxaquecas, ou se, para preservar-se na grande crise, tivesse provocado um entendimento com essa ou aquela autoridade do Sinédrio, acomodando-se ao mercado das influências políticas junto ao povo. Ao invés disso, vemo-lo, a cada passo, coerente consigo mesmo, amparando os homens sem os escravizar às ilusões, prestando serviço aos homens em nome de Deus, sem conluir-se com os homens em desserviço a Deus, esclarecendo sem impor, ajudando sem exigir, promovendo o bem de todos, sem cogitar do bem de si mesmo. Indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra na terra, ressecando corações e ensombrando inteligências. Urge, porém, compreender que para abolir a tirania da negação que entenebrece o espírito humano, será necessário viver de acordo com a fé que ensinamos, a fim de que o mundo encontre em nós, primeiramente o trabalho e a compreensão, a fraternidade e a concórdia que aspiramos a encontrar dentro dele. No item 5 deste capítulo 1, observamos: há uma doutrina que se defende da pecha de materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a doutrina da absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela deste princípio, que constitui sua alma e lhe dá vida, inteligência e sentimento. Pela morte, essa alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, como uma gota d'água no oceano. Embora seja um passo adiantado com relação ao puro materialismo, as consequências de uma e outro são exatamente as mesmas. Acenando com a aniquilação da individualidade do ser humano, tal doutrina é, sob o ponto de vista das consequências morais, tão insensata, tão desesperadora e tão subversiva como o materialismo propriamente dito. Assim, segundo Kardec, 3 são as alternativas que se apresentam aos homens. Quais são elas? O nada, a absorção no todo universal e a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última que a lógica nos impele irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Retornamos para as páginas do livro Justiça Divina com Emmanuel, a nos ensinar na lição Evolução e Livre-Arbítrio.
Reunião pública de 1961, agora mês de dezembro, dia 11, onde o Espírito vai abordar sobre a primeira parte do capítulo 1, item 5. Suas palavras: por que há dores necessárias no erguimento da vida? Há quem se acolha à faixa da negação. Ainda agora, muitos cientistas e religiosos, encastelados em absurdos afirmativos, parecem interessados em se anteporem ao próprio Deus. Gigantes do raciocínio constroem máquinas com que investem o espaço cósmico em arrojados desafios para dizerem que a vida é a matéria suposta onipotente, enquanto que milhares de pregoeiros da fé levantam cadeias teológicas tentando apressar a mente humana ao poste do fanatismo. Na área dos semelhantes conflitos, padece o homem o impacto de crises morais incessantes. Não te emaranhes, porém, no labirinto. O mundo está criado, mas não terminado. De ponta a ponta da terra, vibra candente a forja da evolução. Problemas solucionados abrem campo a novos problemas. Horizontes abertos descerram horizontes mais amplos, e na arena da imensa luta, o Espírito é a obra-prima do universo, em árduo burilamento. O Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Cada civilização é precioso curso de experiências, e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a sua própria grandeza. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos quais somos, não furtamos impunemente uns dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Pais responsáveis, não trancanfiamos os filhos em urnas de afeto exclusivo com a desculpa de amor. Professores honestos, não tornamos o lugar do discípulo, ofertando-lhe privilégios a título de ternura. Médicos idôneos, não exoneramos o enfermo dos arriscados processos da cirurgia a pretexto de compaixão. Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras, como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade infinita por agora te pode dar. Não te importe o materialismo, a dementar-se no próprio caos. Sabes que o homem não é planta sem raiz, nem barco à matroca. Os que negam a causa das causas reajustam para lá do sepulcro visão e entendimento, emotividade e conceito. Enquanto observas no caminho perturbação e sofrimento, à guisa de poeira e sucata, em prodigiosa oficina, tranquiliza-te e espera, porquanto, aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. Agradecemos, querido telespectador, sua companhia e audiência. Ajude-nos a divulgar este programa e os demais programas da TV Nova Luz em sua rede social, em seus contatos. Vamos ser responsáveis e divulgar a doutrina espírita, usando a internet, esta ferramenta poderosa para o bem de todos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. We are